Boa noite, igreja. E a graça e a paz do Senhor Jesus habite ricamente no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Eu peço aos irmãos que tomem os seus lugares para que a gente possa dar início à pregação, para que a gente possa juntos ler a palavra, meditar naquilo que Deus tem para nos falar esta noite. Mas antes de nós começarmos, eu queria fazer uma oração por todos os pais dessa igreja. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. Quero agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia e pelo amor do Senhor em nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, uma bênção especial por cada pai aqui esta noite. Que o Senhor derrame na vida desses homens, cada dia, o discernimento, a responsabilidade e o temor do Senhor, para que cada um deles, ó Deus, possam continuar sendo pais amorosos, homens dedicados às suas famílias e, acima de tudo, Senhor, tementes a Ti. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus, e que essa data de felicitação por cada pai aqui possa se prolongar por muitos e muitos anos. Em nome do Teu Filho eu Te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, podem sentar-se e eu convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. O tema do mês, como todos vocês sabem, e nós estamos trabalhando, é Livres em Cristo. É o tema que nós estamos usando esse mês. E na realidade é o tema da minha mensagem esta noite. Livres em Cristo. Porque cada um daqueles que aceitaram Jesus nos seus corações, cada um daqueles que estão nessa caminhada no reino de Deus, são livres em Cristo Jesus. Porque Jesus, ao subir no Calvário, ao dar a sua vida, Ele nos tornou homens e mulheres livres. Livres de tudo quanto nós possamos imaginar. Uma liberdade não como o mundo fala, mas uma liberdade segundo os preceitos, segundo a vontade e segundo o desejo do nosso Deus. Amém? Então o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versos 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos corações, as nossas mentes, toca, Deus, em nós, para que possamos, ó Pai, nos edificar dentro do contexto da Tua palavra, que ora foi lida aqui. Os Teus ensinos, ó Deus, venha ser para mim e para todos nós um caminho a trilhar. Não nos deixa, Senhor, em momento algum nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas temos sempre o nosso foco no Teu Filho amado Jesus. Abençoa-nos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos um tempo, nós vivemos um período em que se prega muito a liberdade, em que se fala muito de liberdade, se fala na liberdade de expressão, se fala na liberdade religiosa, se fala na liberdade política, se fala
na liberdade econômica. E uma coisa interessante que até mesmo os povos de cultura muçulmana, eles têm buscado a liberdade para as suas nações. Eles têm almejado isso. Ser liberto é algo muito bom, é algo mais que maravilhoso. Quem não gosta de ser liberto? Todos nós gostamos da liberdade, todos nós amamos a liberdade. Mas a liberdade, de um certo modo, ela não pode ser confundida com a libertinagem, porque a libertinagem, ela é uma liberdade descontrolada, ela é uma liberdade onde muitas vezes pode-se pisar em alguém por causa dessa pseudo-liberdade. A liberdade, ela precisa ser vista de uma ótica de Deus, porque a nossa liberdade, a minha liberdade, a tua liberdade, ela tem um limite, e ela termina quando começa a liberdade do nosso semelhante, daquele que está junto conosco, daquele que caminha junto conosco. Jesus diz em Mateus 7,12: todo quanto, pois, quereis que eu vos faça aos homens, fazei vós também a eles. Nós precisamos, acima de tudo, escutar essa verdade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8,9, ele diz: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Por isso nós precisamos entender a sintonia dessa liberdade. Certa ocasião, um pastor contou uma história de que, quando ele era criança, ele teve uma experiência de soltar um pássaro que há muitos anos estava numa gaiola. E ele observou que ao soltar esse pássaro, ele não voou. E ele ficou decepcionado e tentou muitas vezes, e o pássaro acabou morrendo. E o pai dele aproximou-se dele e explicou que aquele pássaro não voava, porque ele tinha sido criado em cativeiro. E a missão então é ser livre, não é apenas ser solto. Ser livre é estar em Cristo. Ser livre é voar. Ser livre é, muitas vezes, ou a maioria das vezes, rasgarmos o céu em oração. É irmos ao trono de Deus. Isso é liberdade, porque é Cristo Jesus que nos dá essa liberdade. É Cristo Jesus que abre para mim e para você essa liberdade, que é uma liberdade real e verdadeira. Muitas pessoas, principalmente os jovens, eles acham que são livres. Nós somos livres, nós podemos fazer o que nós queremos. Nós podemos isso, nós podemos aquilo. E se envolve com as coisas do mundo e acabam morrendo, e acabam perdendo suas vidas. Mas sabe, irmãos, quando nós adoramos a Deus, quando nós realmente adoramos a Deus, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Quando nós adoramos a Deus, nós transpomos barreiras, nós atravessamos dificuldade. Quando nós oramos a Deus, nós vamos muito além na oração. Muito além na oração. Porque na liberdade que está em nós, que ora chega-se a nós, ela vem de Cristo Jesus. Ela vem de Jesus. Quem conhece a bandeira de Minas Gerais? A bandeira de Minas Gerais está escrito: libertas e serás também. Você já ouviu essa frase? Libertas e serás também? Essa frase, essa palavra, ela é traduzida por liberdade ainda que tardia. Liberdade ainda que tardia. Isaías, no seu livro, capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a nossa liberdade enquanto é cedo, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E existem áreas
Existem áreas na vida dos seres humanos que são propícias ao aprisionamento. Existem muitas áreas, mas eu quero falar apenas de 3 esta noite. E essas áreas necessitam ser livres, mas livres em Cristo Jesus. Amém? Então, uma das primeiras áreas que nós precisamos olhar, que nós precisamos meditar, é o corpo. É o nosso corpo. Porque o nosso corpo tende a ser preso a coisas, tende a ser preso a vícios. E muitas pessoas estão apegadas a objetos, estão apegadas ao materialismo. Muitas pessoas se escravizam à tecnologia, se escravizam ao dinheiro, se escravizam a comidas, a bebidas, a modas, enfim. O corpo tem a tendência de se escravizar a muitas coisas. Por isso, muitos caem em vícios, como jogos de azar, como jogos virtuais, que hoje estão uma febre, como novelas. E a palavra novela, ela vem, é uma palavra que vem de uma outra, que é algo enrolado, algo enuvelado, algo que tende a prender, que tende a enrolar mesmo. A glutonaria, as bebedices, os cigarros, a avareza, o sexo, tudo isso tende a aprisionar. E é algo que nós precisamos lutar contra. Porque o vício na realidade é algo que domina. O vício na realidade é uma prática que se torna hábito em muitos, e não pode mais ser controlado. E não pode mais, muitas vezes, ser desfeitas. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que estão envolvidas em vícios, que estão presas a isso e não voltam. Há muitas áreas assim na vida do ser humano. Há muitas. E nós precisamos, amados, estar atentos a isso, vigilantes a isso. Uma outra é a vaidade excessiva. Isso tem aprisionado muitas pessoas. Muitas. Fazem as pessoas ser escravas de si mesmas, com medo de envelhecer. Muitas pessoas têm passado de vida isso. Tem uma tendência a cuidar dos seus corpos e da beleza de uma forma excessiva. Nada contra isso, porque você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua aparência, isso é normal. Mas quando se torna uma obsessão, aí isso foge aos padrões de Deus. Porque tem pessoas que só se ligam nisso. É academia para cá, é academia para lá, é isso, aquilo, outro, tal, e não se preocupa com mais nada. Simplesmente isso. Não tem nada de errado você ir na academia. Agora, quer ver algo de errado? Você faça prioridades erradas. Eu vou deixar de ir aos cultos porque eu tenho que ir para a academia. Precisamos pensar nisso, amados. Porque como é que eu quero ser livre em Cristo Jesus e eu não ajo como servo de Deus? Como é que eu quero ser livre em Jesus e as minhas prioridades são erradas? Nós precisamos mudar o contexto dessas coisas. Precisamos sim. Cuidar do corpo é bom. Cuidar do corpo é excelente, mas não pode ser algo doentio, destrutivo em nós. A ditadura da beleza, ela não pode restringir a minha e a tua felicidade. Não, não pode. De forma nenhuma. O nosso corpo precisa ser livre de qualquer dependência. Você quer ser dependente de alguma coisa? Seja dependente de Jesus. Nós precisamos olhar isso, estar atentos a isso. Deus criou o ser humano, Deus criou a cada um de nós para dominá-los e não para sermos dominados. Nós dominamos e não devemos ser dominados. Ser livre em Cristo significa
significa compreender que fomos criados por Deus para sermos obedientes à sua palavra. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Porque Cristo, na realidade, é a nossa direção. Cristo, acima de todas as coisas, é aquele pelo qual exerce o domínio sobre minha vida. Cristo Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade que eu preciso seguir. Porque sem Ele não há liberdade. Sem Ele, toda liberdade que eu possa achar e encontrar, ela é ilusória, ela não existe. Ela não vai acontecer, porque somente em Cristo Jesus há liberdade. Versículo 36, ele diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus é a própria liberdade que eu e você precisa. Não a liberdade do mundo, mas a liberdade em Deus. Porque quando nós olhamos o mundo tem dois senhores. Mas a escolha que eu faço vai determinar se eu sou ou não livre. Se eu escolho as coisas do mundo, eu não sou livre. Não sou. Porque na liberdade do mundo não há liberdade. Mas quando eu escolho Cristo Jesus, eu posso dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Porque Jesus é a própria liberdade. O mundo, ele nos mostra uma pseudo-liberdade. Ele tem nos oferecido isso. Onde você é livre para fazer o que você quiser. Onde a tua vida é tua, tu manda, desmanda e faz o que acontecer, não tem nenhum problema. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19: o bem que quero, esse não faço. O bem que quero, esse não faço. Mas o mal, esse eu faço. Porque nós temos a tendência de fazer o errado. Então, se eu me agarrar a essa liberdade que o mundo prega, eu só vou fazer o que não presta. Eu só vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando nós somos livres em Cristo Jesus, nós fazemos a vontade de Deus. Nós agimos assim. E essa, sem dúvida, é a verdadeira liberdade. A liberdade que eu quero, a liberdade que você quer, que você precisa. E nós precisamos buscar naquele que de fato tem e retém ela em suas mãos, Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus. Mas não apenas nós precisamos olhar e ver essa área do corpo, porque na realidade há muitas coisas. E uma segunda que eu queria falar nesta noite é a liberdade da alma. A liberdade da alma. Nós precisamos ter a nossa alma livre, liberta em Cristo Jesus. Porque na nossa alma atua o ego, o medo. Isso vem em nós. Isso vem sobre nossas vidas. E muitas pessoas estão aprisionadas em si mesmo. Escute isso. Preste atenção nisso. Muitas pessoas estão aprisionadas em si por causa das mágoas, por causa da raiva, por causa do rancor, por causa do ódio. Porque na realidade, isso são prisões da alma. Esses sentimentos aprisionam. E isso causa medo. Porque o medo é uma mentira, é uma ameaça a algo que nós olhamos e achamos que não vai, achamos que vai acontecer conosco. E às vezes, nós olhamos tanto para isso, nós temos tanto isso em nós, que nos esquecemos de Cristo, que somente Jesus pode nos resgatar desse tipo de sentimento. A noção de perigo, na realidade, ela é um medo saudável, porque nos mostra o quanto nós temos que ter cuidado com coisas perigosas. Então, sentir medo em algumas coisas, tudo bem. É saudável. Mas o medo doentio, ele cria personagens e situações fictícias. E isso, muitas vezes, vem de dentro de nós, vem da alma. E ela vem aumentando o perigo ou criando ilusões irreais em nossas vidas.
A raiva, na realidade, ela é um medo criado em nós. A raiva, ela provém desse medo criado em nós. Medo de que o outro seja melhor que eu. Medo de que eu possa perder para alguém. De que eu possa não ser melhor que alguém. Certa vez um sábio disse algo muito interessante. Ele disse que quando nós ficamos com raiva de alguém, nós dormimos com aquele alguém na cabeça. E aquilo fica nos remoendo, fica nos remoendo. Deus não nos quer preso a sentimentos. Não, Deus não quer. Mas o que nós precisamos fazer é olhar para o amor de Jesus. E permitir que esse amor nos livre todo o tempo dessas angústias. Nos livre todo o tempo desses sentimentos. Nos livre todo o tempo dessas mágoas. Porque esses sentimentos causam traumas e marcam a vida das pessoas para sempre. A angústia, ela provém desses sentimentos. Porque aquele que tem esse sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, ele vai sofrer. Ele vai se machucar. O que nós recomendamos muitas vezes aos pais é que não ensine medo aos seus filhos. Não façam medos aos seus filhos. E não os ameacem. Porque isso pode desenvolver nele um trauma. Pode desenvolver algo nele. E por causa disso, uma borboleta, ela pode se tornar um monstro, se houver medo. Sabe, amados, todos esses sentimentos provocam em nós medos. E quando esse medo, ele vem dessa raiva, desse ódio, as pessoas sofrem no passado, as pessoas sofrem no presente, as pessoas sofrem no futuro. As pessoas sofrem no passado porque elas ficam maquinando aquilo que fizeram com ela. Aquilo que a levou a esse sentimento, fica pensando e não pensa em outra coisa. Ela sofre no presente porque ela não consegue lidar com essa situação. Ela sofre no futuro porque cria nela uma incerteza dos acontecimentos que podem ocorrer em sua vida. Então, esse sentimento que provém do ego, vem da alma. Nós precisamos olhar para Jesus para sermos libertos. Certo homem chamado Jairo, certa vez ele foi até Jesus para que Jesus livrasse ou salvasse a sua filha, que ele estava muito bem. Mas a questão é que a sua filha morre. E muitos que estavam ao lado de Jairo não o consolaram, mas simplesmente tentaram lançar medo no seu coração. Ah, tá bom, tua filha já morreu, e agora? Acabou. Mas Jesus olha para Jairo e diz: não temas. Olha a palavra de Jesus. Não temas. Se você fizer um estudo profundo na palavra de Deus, você vai encontrar essa palavra não temas 365 vezes para nos mostrar que cada dia que nós vivermos, nós podemos viver sem medo. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus que cuida. Nós servimos a um Deus que nos deu a liberdade através do seu Filho. Então, por que temer? O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então não tememos nada, porque Deus é o nosso Senhor, é a nossa direção, é aquele que nos conduz dentro da sua graça. E se nós vivemos debaixo dessa graça de Jesus, nós não temos medo, nós somos livres. Nós somos livres. Sabe, irmãos, nós temos um ego que luta e reluta todos os dias dentro de nós, para dizer que nós somos melhores, para dizer que nós somos os mais inteligentes,
para dizer que você é melhor que o outro. O nosso ego se infla, e isso todos os dias é uma luta interior. Nós precisamos olhar para Jesus, olha para o exemplo dele, olha, ele sendo dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra, e de nossas vidas, ele vem, se faz homem, se humilha até a morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 5, capítulo 2. Nós precisamos olhar esse exemplo todos os dias, cada minuto. O mundo, o mundo ele não tem esse conhecimento dessa liberdade. Não tem, mas nós temos, porque nós conhecemos aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós conhecemos. E quando nós temos essa liberdade de Cristo, nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade daquele que nos ama. Amém? Mas em terceiro e último lugar, uma área de nossas vidas que nós precisamos estar atentos é o nosso espírito. É o nosso espírito. Porque do nosso espírito vem a adoração que devemos dedicar a Deus. Do nosso espírito vem essa adoração que nós precisamos render a Ele todos os dias. Mas sabe, muitos estão longe de adorar a Deus como Ele merece. Muitos de nós estamos muito longe de adorar como Deus merece. E essa falta de adoração, escute, essa falta de adoração nos leva a muitas vezes nos aproximarmos da prática de idolatria. Porque quando nós não adoramos a Deus, nós buscamos algo ou alguma coisa para adorar. Porque nós vamos sentir falta disso. E aí entra as prioridades erradas. Porque quando nós temos prioridades erradas, nós nos aproximamos da idolatria. E o que seria que poderíamos impulsionar a essa prática de idolatria? Pessoas, a própria política que está chegando aí. Uma outra coisa que poderia nos impulsionar a prática da idolatria é grupos sociais, ou até o esporte. A idolatria é tudo, absolutamente tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo. Qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Deus na sua vida, ela é idolatria. Porque o lugar de Deus não pode ser de forma nenhuma ocupado por nada. Deus merece toda a nossa adoração. Porque você está aqui nesse lugar? Porque você veio a esse lugar? Para honrar, para glorificar e para exaltar o nome de Deus. Esse é o nosso propósito. O propósito de estarmos na presença de Deus não é por curas. O propósito de eu estar na presença de Deus não é porque eu quero um emprego melhor. O propósito de eu estar na presença de Deus não é e nunca vai ser porque eu almejo um trabalho melhor, porque eu quero uma família melhor, porque eu quero saúde, não. O propósito meu e da igreja é honrar e glorificar o nome daquele pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa direção. Portanto, qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus é idolatria. Isso provém do nosso espírito. E nós precisamos estar atentos a isso, vigiar, ter atenção, prestar atenção nisso. Nada, absolutamente nada pode ocupar um lugar que só pertence a Ele, ao nosso Deus. E sabe, a maior dificuldade que pessoas que agem assim é enfrentarem, lutarem em si mesmos contra isso. A maior dificuldade que pessoas assim enfrentam é quebrar vínculos com pessoas e grupos. Porque uma coisa acontece: eu não posso sair desse grupo não, porque o que é que vão falar? O que é que vão dizer? Vão dizer que eu sou um crente besta, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Que digam, porque eu mereço
Aliás, meu Deus merece toda a minha atenção. Porque Ele sim morreu por mim. E não o meu amigo, e não a minha amiga. Eu preciso estar atento a isso. A maior dificuldade que pessoas que agem assim enfrentam é reconhecer que estão fazendo isso. Porque às vezes, pessoas agem assim, mas não é bem assim. Mas é bem assim. É bem assim. Quando se coloca coisas no lugar de Deus, no lugar que é para ser ocupado por Deus, é prática de idolatria. É sim, é prática de idolatria. E o que precisamos fazer? Encher os nossos corações com a vontade de glorificar e honrar esse Deus tão maravilhoso. Nós precisamos, amados, estar focados nisso. Não se importar nunca com opiniões das pessoas. Muitas pessoas são presas, a esse tipo de coisas. Muitas pessoas têm pisado esse caminho, têm tomado esse rumo e se detêm a escutar o que as outras pessoas falam. Por isso, paralisam suas vidas, param e tendem a viver uma vida distante do padrão e dos planos de Deus. O nosso espírito precisa estar em sintonia com Deus sempre. Sempre. Porque nós não vivemos aqui para agradar uns aos outros. Nós vivemos para agradar a Deus. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Escute aí o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você confia no seu semelhante, tenha cuidado. Porque aquele que você deve confiar é no Senhor. Porque Ele sim vai te dar liberdade. Porque Ele sim tem a única forma de salvar você. E é isso que nós precisamos atentar todos os dias. Para ter um espírito livre em Cristo Jesus, nós precisamos nos afastar de qualquer influência ou de pessoas que possam nos tornar, que possam nos envolver com a idolatria. Radicalmente. Não quero isso na minha vida, não. De forma nenhuma. Diga não. Deixe o Senhor, deixe Deus quebrar muralhas da sua caminhada. Deixe Deus cortar todos os laços, os embaraços que existem. Deixe Deus abrir portas para que você possa passar, para que você possa caminhar. Ter um espírito livre é ter uma excelência na adoração. É isso que nós precisamos olhar. E a pergunta que eu e você precisamos fazer diante de Deus é, escute bem, você pode fazer essa pergunta, eu posso fazer para mim mesmo, e você faz para você mesmo. Como está a minha adoração ao meu Deus? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar nisso? Como está a minha adoração diante do Senhor? Porque Ele é merecedor de toda a minha adoração, de toda a minha exaltação. Às vezes, nós falhamos, nós erramos, nós precisamos reconhecer isso. Porque quando nós falhamos e erramos e não fazemos como deveríamos fazer, nós vamos à presença de Deus e Ele vai nos perdoar, porque nós reconhecemos que deveríamos fazer diferente. O nosso espírito pertence a Deus. Veio dele. E uma coisa mais que nós precisamos estar atentos. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 32. Ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus estava lá no Evangelho de Lucas,
no capítulo 17, falando sobre o reino de Deus, falando do que, como é, do que iria acontecer. Mas ao final daquela explanação de Jesus, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Ou seja, não olhe para trás. Não. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Ele faz uma explanação e ele explica tudo que aconteceu em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23. Deus, ele havia dado instruções para que a família de Jó fugisse de Sodoma e Gomorra, saísse de lá. Mas ele disse: olha, não olhe para trás. Nenhum. Mas o que fez a mulher de Jó olhou para trás. E como o texto diz, ela transformou-se numa estátua de sal. E por que a mulher de Jó olhou para trás? Talvez porque gostasse de lá, não sei. Talvez porque não quisesse sair daquele lugar, daquela cidade, não sei. São inúmeros os motivos que nós podemos pensar o porquê da mulher de Ló ter feito aquilo. São inúmeros os motivos. Mas a questão é, Deus libertou aquela mulher e ela queria voltar. Então uma das coisas que nós precisamos estar muito atentos aqui é isso aqui. Escute bem. Deus nos libertou, então por que voltar? O meu espírito, o seu espírito está livre. Então por que voltar e se amarrar de novo ao pecado? Não, de forma nenhuma. O povo de Israel também fez a mesma coisa. Quando Moisés tirou o povo do Egito, 400 anos de cativeiro, e o povo é liberto. E no deserto o povo caminhando e Deus com eles, alimentando, livrando eles de qualquer coisa que poderia acontecer naquela caminhada. Mas o que é que o povo disse? Bom era no Egito. O povo estava olhando para trás. O povo estava querendo voltar. Por que voltar? Nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. E aqui eu me lembro de algo que aconteceu comigo há muito tempo. Muitos de vocês conhecem a minha história, talvez alguns não. Mas como eu andava nessa vida aí como animador de quadrilha, de festa junina, e eu conheci a Cristo Jesus e me converti ao cristianismo. Mas a questão é que agora eu estou em Jesus. Mas as pessoas lá não queriam saber disso, elas vinham atrás de mim, queriam me levar de volta. E uma das coisas que elas diziam era o seguinte: não precisa, tu não vai se apresentar não, mas tu ajuda aqui a gente fazer mais esse ano. Tu traz mais umas poesias aqui para a quadrilha. Tu vai lá só ajudar a ensaiar com o pessoal, pronto. Aí o outro animador vai e leva. Não. Eu sirvo a Jesus. Eu não fui. Porque eu não me importava com opiniões das pessoas. Eu me importava com o meu Jesus, que me resgatou, que me salvou. Amado, nós somos humanos e estamos expostos às mesmas situações todos os dias. Mas o passo que nós demos, o passo que nós agora trilhamos em rumo a Jesus, na direção de Jesus, rumo à salvação dada por Ele, é algo maravilhoso. É algo para se não voltar atrás, porque nós somos livres nele e precisamos nos manter firmes, pois somos livres em Cristo Jesus. Somente nele há liberdade verdadeira, somente nele há liberdade real e plena. Você foi livre? Você é livre? Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, olha o que o Senhor nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Amém? Que Deus em Cristo ajude a cada um de nós a permanecermos firmes, a continuarmos nessa caminhada firmes. Por quê? Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus, na sua infinita graça, nos faça cada dia crescermos e nos edificarmos dentro do contexto da sua verdade. Louvado seja o Senhor. Vamos